Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Raine e hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Russa, os antecedentes que levaram a esse importante movimento político que mudou profundamente o rumo da nossa história. Primeiramente, é necessário entender o que estava acontecendo na Rússia antes da Revolução. O Império Russo tem uma grande extensão territorial, o que acontece até hoje, que a Rússia é um grande país em extensão territorial, uma população na época de cerca de 170 milhões de habitantes, compostos de povos com diversas línguas e costumes diferentes. O regime político era uma monarquia absolutista e todo o poder se concentrava na mão do czar, que era uma espécie de rei, e ele tinha poder político e religioso e militar, que era totalmente concentrado em si mesmo. Os Císares estavam no poder desde 1613, ou seja, mais de 3 séculos no poder, com a dinastia Romanov, e a sociedade se dividia entre a nobreza, o clero, que tinha vários privilégios, e os camponeses. Esses camponeses, a maioria deles vivia no campo. Cerca de 80% da população vivia no campo. E apesar de serem a maioria da população, vivia em uma situação de penúria social muito grande. A Rússia foi o último país a abolir a servidão feudal. Em 1861, que a Rússia aboliu a servidão, enquanto outros países como a Inglaterra e a Alemanha já estavam com o capitalismo em fases bem mais avançadas. E em razão dessa situação de penúria social dos camponeses, aconteceu várias revoltas da população contra o governo do czar. Uma das mais importantes foi a rebelião de Pugachev. A modernização e a industrialização aconteceu no país ainda na segunda metade do século XIX, quando começou a entrada de capitais estrangeiros, francês, inglês e belga também. E essa entrada de capital, ela foi muito incentivada pela mão de obra barata e farta vinda no campo. A situação de penúria social que as camponesas viviam fizeram com que muitos abandonassem o campo e migrassem para a cidade. O capitalismo russo se desenvolveu somente em duas cidades, São Petersburgo e Moscou. Mas, apesar dessa mudança, da população do campo para a cidade, as condições sociais não melhoraram muito. A população ainda tinha baixos salários, trabalhava em situações muito ruins, jornadas de trabalho intensas de 12 a 14 horas por dia. Nessa situação econômica e social muito delicada, o socialismo adentrou dentro da Rússia através da tradução do livro do Capital e do Manifesto Comunista, dos pensadores Karl Marx e Friedrich Engels, e também de Lenin, que vai ser um dos líderes da Revolução Socialista. E o que propõe o socialismo? Tem vários tipos de socialismo, mas o socialismo científico, defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, defende que, se a sociedade tudo produz, a repartição dos bens não deve ser desigual, que todo mundo deveria receber uma parte igual pelo seu trabalho. Não deveria haver desigualdades sociais, no qual um detinha muito poder econômico e outros tendo pouco. Outra coisa o socialismo, ele se opõe a qualquer forma de liberalismo e à injustiça social também. E propõe uma sociedade que não haveria nenhuma classe social, nenhuma distinção social, em que todos seriam iguais. Como eu tinha falado para vocês, o socialismo entrou na Rússia com as obras de Karl Marx e também com
as obras de Lenin que entraram no país, e isso fez com que acontecesse várias organizações políticas de tendência socialista. Em 1898 aconteceu a primeira delas, que foi a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. O partido foi duramente perseguido durante o governo do czar Nicolau II, e vários dos líderes deles foram exilados fora do país. No primeiro congresso que teve do partido em 1903, desculpa, firmou-se duas correntes políticas: os mencheviques, que era a minoria liderada por Matov, que a revolução, que o socialismo deveria adentrar o país através de uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral, e a segunda estratégia, que seria a de Lenin, que é os bolcheviques, que foi a maioria, que deveria acontecer a chegar ao socialismo na Rússia através de uma luta revolucionária, de um partido bem centralizado, organizado, que unisse toda a massa do proletariado, e a conquista do poder seria por meio de uma revolução. No meio disso tudo, a Rússia entrou em guerra contra o Japão por territórios na Manchúria, guerras imperialistas, e isso fez com que a população se revoltasse muito, porque enquanto a Rússia se envolvia em guerras imperialistas, a população vivia em situação de penúria, e essa situação se acentuou muito com a guerra, que não tinha um teor de nacional de defender as fronteiras do estado, mas apenas de uma rixa com o Japão. Então não teve a simpatia da população em prol dessa guerra. Então você teve todos os percalços, né, da guerra sobraram para a população mais pobre, igual o aumento dos preços dos alimentos, a inflação, a dificuldade dos transportes, tudo associado à guerra. Aí, além disso, a Rússia perdeu ainda para o Japão, que era, apesar de ter uma maior quantidade de soldados, um exército bem maior, ainda perdeu para o Japão. Isso fez com que em 1905, um domingo em 1905, vários operários em greve marchasse para o Palácio de Inverno, que era a sede do governo, solicitando ao czar, com documento, solicitando ao czar que cessasse a guerra contra o Japão e visse a situação daquelas pessoas mais pobres que estavam passando por uma situação difícil, mas não se sabe ainda se a ordem veio do czar ou se não veio do czar. Mas o certo é que os soldados atiraram contra a multidão a queima-roupa, e ao total, não se sabe ao certo, mas 1.000 pessoas morreram. E esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento também encorajou a outros movimentos populares a eclodirem na Rússia. Entre um deles foi o encouraçado Potemkin, que foi uma revolta dos marinheiros contra os castigos corporais que eles sofriam e a fome também que eles tinham que passar. Mas não somente é isso, né? Outro conflito relacionado também ao acontecimento do Domingo Sangrento. Toda essa pressão social que estava acontecendo na Rússia pressionou o czar Nicolau a criar uma Assembleia Legislativa, sobretudo depois das revoltas sociais, da perda da guerra contra o Japão. E aí o czar convocou essa Assembleia, composta por deputados eleitos pelo povo. Mas tinha um problema nessa Assembleia. Ela poderia ser dissolvida a qualquer momento pelo czar.
toda vez que ele não gostava dos rumos que a Assembleia estava tomando. E isso aconteceu durante todo o período de 1905 a 1917, 4 vezes. Como eu mencionei para vocês, a criação das Dumas, a Assembleia Legislativa, apesar de ter todos aqueles problemas, né, de solução da Assembleia a qualquer momento pelo CISAR, ela de certa forma conseguiu apaziguar os problemas sociais que existiam no país. Só que eles ressurgiram novamente pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou na Primeira Guerra com os objetivos imperialistas de conquistar novos territórios e enviou mais de 13 milhões de soldados contra os alemães. Mas esse exército, apesar de ser grande, era muito mal preparado. Faltava armamento, vestimento, comida e treinamento adequado para os soldados russos. Isso trouxe um resultado muito trágico. Em pouco tempo, mais de 3 milhões de soldados foram mortos. Só em 1914, 1 milhão de soldados morreram no fronte. Essa grande perda da Rússia fez com que até o czar liderasse pessoalmente o exército russo, e as contínuas baixas do exército russo mostrava cada vez mais a incompetência para a população, a incompetência do czar à frente do governo e como aquele governo estava sendo precisava, né, dar um basta para aquilo. A população se revoltou contra a guerra e pedia pela saída da Rússia da guerra. A população civil sofria com a fome, com o desemprego e com a inflação. Então, gente, recapitulando todos os antecedentes da Revolução Russa. A Rússia vivia um grande atraso econômico, com uma economia agrária, e ainda foi o último país a abolir a servidão feudal. No campo, a maioria da população vivia no campo e existia uma grande fome, a população mais pobre vivia numa situação de penúria social, enquanto uma classe rica e abastada vivia muito bem. Você iniciou-se uma industrialização, mas não melhorou as condições de vida dos trabalhadores. Você tinha também uma condição de piora social muito grande com a disputa imperialista russo-japonesa e a derrota da guerra. Todos esses acontecimentos culminaram em vários movimentos sociais, incluindo o Domingo Sangrento, que gerou outros movimentos sociais e provavelmente é considerado um dos movimentos que mais impulsionou os acontecimentos da Revolução de Outubro. A entrada da Primeira Guerra Mundial levou uma grande perda de soldados e piorou ainda mais as tensões sociais. Isso levou o que acontecesse a Revolução de Outubro, que é o início do que nós podemos chamar da Revolução Russa. Mas esse é um assunto da nossa próxima aula. Então, turma, espero que vocês tenham um ótimo dia, um bom descanso para vocês e até a próxima.